Olá, turma. Nossa aula de religião de hoje, a gente vai continuar falando de fé e ciência. Hoje nós vamos falar da ciência briga com a fé, né? Há sempre mais um modo de ver a mesma coisa. Vamos ver? Por que o frango cruzou a estrada? A professora primária, né? Porque queria chegar do outro lado da estrada. Poliana. Porque estava feliz. O fazendeiro. Por causa que alguém deixou a porteira do galinheiro aberta. Platão. Porque buscava alcançar o bem. O Aristóteles. É da natureza dos frangos cruzar a estrada. Moisés. Uma vez vinda do céu, bradou, ou ao frango cruzar a estrada, e o frango cruzou a estrada e todos se regozijaram. Almir Klinger, para ir onde nenhum frango jamais esteve. Martin Luther. Eu tive um sonho, vi um mundo no qual todos os frangos seriam livres para cruzar a estrada sem que seja questionado seus motivos. FHC. Porque ele atravessou a estrada, não veio ao caso. O importante é que, com o plano real, o povo está comendo mais frango. George Orwell. Para fugir da ditadura dos porcos. ACM. Estava tentando fugir, mas já tem um dossiê pronto comprovando que aquele frango pertence a Jorge Amado. Quem o pega vai ter que se ver comigo. Feminista. Para humilhar a franga, num gesto exibicionista, tipicamente machista, tentando, além disso, convencê-la de que, enquanto franga, jamais terá habilidade suficiente para cruzar a estrada. Funcionário público. Não sei, porque o chefe não está aqui agora, mas o senhor preenche estes cinco formulários, pague a taxa do Banco do Brasil e daqui a 2 meses passe aqui para pegar a resposta. Sócrates. Tudo o que eu sei é que nada sei. Gilberto Gil. Essa coisa do frango que atravessa algo nos remete à questão do almoço dominical que maninha preparava na minha infância. Tem algo a ver com a baianidade da menina malemolente atrás do frango. Por outro lado, essa coisa da estrada é de uma anterioridade que se firmou numa canção que fiz a Caetano, na casa de Pepeu, lá no Pelô. Caetano Veloso. O frango é amaro, é lindo, uma coisa assim, amara. Ele atravessou, atravessará a estrada, porque é Narciso. Filho de Canô, quisera camelo ou não. Dorival Caim, eu acho, Amália. Vá lá ver para onde vai esse frango para mim, minha filha, que o almoço aqui tá querendo saber. Jô Soares. Sem querer te interromper, já te interrompendo, você não acha um frango ao molho pardo uma delícia que engorda? Ziraldo. Era um frango maluquinho e feliz, por isso ele vivia atravessando a estrada de sua pequena cidade no interior de Minas. Um surfista. O bicho atravessou, cara. Bicho maneiro. E aí? Demais, senhor. Podemos observar que cada um teve seu jeito, né, de pensar numa mesma frase, né? E o primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis, um texto poético que tem sido vítima desses tipos de confusão, não é mesmo? Cada um interpreta de qualquer jeito. Primeiro a Bíblia diz: no princípio Deus criou o céu e a terra, e a letra estava vazia e as trevas cobriam o abismo. Um vento de Deus pairava sobre as águas. Já a ciência diz o quê? Supõe-se que tudo tenha começado com uma grande explosão de energia. Aí lá na Bíblia está dizendo, no primeiro dia Deus criou a luz e fez o dia e a noite. Já os cientistas
Dia e noite são consequência da rotação da Terra. A luz vem do Sol. Na Bíblia, no segundo dia, Deus fez o céu e separou as águas. Os cientistas passaram-se milhões de anos até que a Terra enfraquecesse o suficiente para conter a água em estado líquido. Na Bíblia, no terceiro dia, Deus formou os continentes e as plantas. Os cientistas, muitos e milhões de anos, gastou a natureza para produzir a primeira forma de vida vegetal. Na Bíblia, o quarto dia, Deus criou o sol e a lua. E os cientistas, como teríamos a luz antes do sol? No quinto dia, Deus fez as aves e os animais marinhos. E os cientistas, outros milhões de anos se passaram até a vida evoluir e se formar os animais mais complexos, como aves e peixes. E na Bíblia, no sexto dia, Deus fez as férias, os animais domésticos e o homem. Por causa dessas diferenças, houve quem achasse que a ciência demoraliza a Bíblia. Houve também o extremo oposto, gente que se sentiu na obrigação de rejeitar a ciência porque só a Bíblia tem valor. Tanto uns como os outros não perceberam que a Bíblia e a ciência não falaram a partir do mesmo ponto de vista. O que era a ciência? A função da ciência é explicar como se formaram os astros e como se desenvolveu a vida na Terra. Por isso que se usa a linguagem científica, que descreve fenômenos físicos e químicos que podem ser dados à origem à vida. E o que quer dizer a Bíblia, né? A Bíblia pretende ajudar o povo a perceber a presença criadora de Deus por trás do que podemos ver no universo. O povo da Bíblia não interessava explicar como Deus criou tudo. Sua cultura não exigia isso. O que importava era ver como ficava a relação do homem com Deus diante do milagre da criação. Para isso, a Bíblia usava linguagem poética. Poesia expressa sentimentos. No caso, reverencia diante do poder de Deus e não é adequada para relatórios científicos. A Bíblia usava outros textos. A poesia é a linguagem mais adequada para falar daquilo que é grande e profundo demais para caber nas palavras comuns. Por isso, o louvor a Deus costuma ser poético. Você já reparou quantas poesias existem nos cânticos religiosos e orações que você conhece? Primeiro, a Bíblia usava muitas linguagens. O céu manifestava a glória a Deus e o firmamento proclamava a obra de suas mãos. O dia passa sua mensagem para o outro dia, a noite sussurra para outras noites. Segunda mensagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e a este sai, qual esposo do seu quarto, como herói alegre percorrendo seu caminho. Javé, meu Deus, como és grande, vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como um manto, estendo os céus como tenda, construindo tua morada sobre as águas, tomando as nuvens como carro, caminhando sobre as asas do vento. Tu fazes dos ventos teus mensageiros e das chamas de lagos teus ministros. Você acha que nesse texto a Bíblia nos convida a acreditar que o céu fala, o dia e a noite sabe conversar, o céu mora numa tenda, Deus se veste como um rei e mora num palácio flutuante? Deus usa automóvel de nuvem? Deus usava vento como correio? Ou será que você entendeu direitinho a linguagem poética dessas orações? E se entendeu, percebeu que é tudo muito verdadeiro? Percebeu que um astrônomo que tenha fé pode
rezar essas orações sem criar problema com o seu saber científico, no entanto, é possível que ele preferisse louvar a Deus com a linguagem mais parecida com o que costuma usar no seu dia a dia de trabalho? Se ele louvasse a Deus falando do que descobriu no telescópio, o conteúdo, a sua oração não ficaria mais verdadeiro para isso? No fundo, ele só estaria dizendo que as mesmas coisas em outra linguagem? Por que o povo da Bíblia teve necessidade de escrever o poema dos 6 dias da criação? Foi um texto escrito quando o povo estava expulso da sua terra, vivendo em território estrangeiro, onde muitos povos adoravam o sol, a lua e outros elementos da natureza como se fossem deuses? Então o povo precisou afirmar que essas coisas eram apenas obras de um único Deus? E obras até insignificantes diante desses poder maior que faz existir por simples atos de sua vontade? O povo hebreu estava acostumado a adorar a Deus no templo de Jerusalém. Agora onde estavam não havia mais o templo. Tiveram de descobrir a presença de Deus de outro jeito. Descobriram que Deus estava em todas as partes porque o Criador de tudo. Descobriram que mesmo longe de suas terras estava perto de Deus. Um grupo de sacerdotes compõe então uma poesia a ser cantada quando o povo se reunia ao sábado para louvar ao Senhor e não esquecer suas tradições. É um canto para animar o povo, confiar em Deus e não se sentir desamparado na situação difícil em que se encontrar. Não é preciso escolher entre a Bíblia e a ciência. Esse primeiro capítulo da Bíblia é um hino de louvor ao poder de Deus. Ninguém escreveu o hino para dar aula de biologia. Será que a ciência demoraliza a Deus? Um Deus capaz de guiar a evolução da vida através de milhões de anos é o mesmo digno de admiração do que se tivesse fabricado tudo pronto, acabado em 6 dias? Dizer que o universo começou em uma explosão de energia elimina a existência de um Deus criador? Se a ciência provar que o homem e o macaco evoluíram a partir de um antepassado comum, Deus deixa de ser criador de ambos? Deixaremos, por isso, de perceber a necessidade de louvar a Deus expressada no primeiro capítulo da Bíblia? A verdadeira ciência que destrói a ideia de Deus apenas nos mostra que Ele é mais sábio e misterioso do que supunham nossos irmãos que escreveram a Bíblia. Eles já louvaram a Deus com um pouco que sabe e que sabe mais quem tem a dizer sobre o poder do Criador, do Pai. Aí aqui tem uma atividade para vocês.